A expressão 1000 anos, como você colocou, é simbólica. Mas a pergunta que dentro do texto, a visão 1000 anos é parte da visão ou é uma explicação da visão? Ele está vendo 1000 anos ou ele está explicando a visão? Qual é? Eu creio que João está vendo, sim, o que é descrito aqui no capítulo 20, pois ele começa o capítulo dizendo, então vi, e ele passa a descrever. E eu creio que o que João está descrevendo aqui é uma situação presente. Os 1000 anos eu entendo como algo simbólico, mas denotando uma grande quantidade de tempo. Veja, quando Deus fala que abençoarei 1000 anos daqueles que me obedecem, Deus não está dizendo que a 11ª geração vai ser amaldiçoada ou que seja impossível que ela seja convertida. É uma linguagem simbólica para denotar um tempo muito grande. Então, os 1000 anos seriam esse tempo em que Satanás está preso e, por causa disso, o Evangelho prospera. Existem vários indicativos aqui disso. Por exemplo, é comum os amilenistas, alguns, dizerem que o reinado de Cristo é com aqueles que já morreram, aqueles que estão no céu. A posição dos Sandstorms. Enquanto outros dizem que o reinado de Cristo é com os santos aqui na terra. Eu creio que inclui as duas coisas. Por exemplo, em Apocalipse 4, Jesus promete ao vencedor que ele se assentará no seu trono. É o que João viu aqui. Vi também tronos. E Paulo fala àqueles a quem ele escreve que eles estão assentados nos lugares celestiais com Cristo. Aqui no versículo 6 do Apocalipse 20, João diz que essas pessoas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Mas João já disse àquela sua audiência do primeiro século, no versículo 6, primeiro capítulo, que Jesus, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos construiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ou seja, é uma realidade presente que João está descrevendo aqui. Algumas pessoas têm dificuldade com a ideia de Satanás estar preso e mesmo assim nós termos problemas na terra. Ora, eu creio que essa é uma visão um tanto arminiana. Nem todos os problemas que nós temos é por causa de Satanás. Nós temos pecado suficiente em nós para termos sofrimento. É por isso que eu creio que isso aqui, a ideia de sofrimento, não é uma objeção ao pós-milenismo. Quando nós dizemos que não vai ter perseguição, o que as pessoas dizem? Não vai ter perseguição, então não vai ter sofrimento. Mas a Bíblia fala acerca de sofrimento. E como bem lembra John Murray no seu excelente comentário de Romanos, limitar sofrimento à perseguição é um erro muito grande e infelizmente constante. Nós sofremos pois ainda estamos nesse corpo de pecado. Nós sofremos porque ainda anelamos a nossa redenção completa. Alguém tem que ser um teólogo de Torre de Marfim se achar que no meio de cristãos verdadeiros não existe problemas. Se você pastorear uma igreja, você saberá que existem problemas. Se você faz parte de um conselho de igreja, você saberá que existem problemas. O pós não defende uma ideia que os cristãos serão perfeitos, nunca, jamais. Aquilo que hoje existe em minoria, existirá em maioria. E existe pecado hoje e existirá no futuro. Então, a minha crítica aos amilenistas é que como é que Satanás está preso, ele está debilitado, ele está como o Vasco, o Palmeiras, não sei, e mesmo assim o Evangelho não avança. Por que o Evangelho não avança e não tende a prosperar se o Satanás está debilitado? Se ele está como um elevador que não funciona? Eu creio que é justamente por Satanás estar preso, debilitado, que a casa de Satanás está sendo saqueada pela pregação do Evangelho. E é essa a linguagem de Jesus. Ele prendeu o valente e enquanto o tempo se decorre, ele está saqueando os bens do valente. Ele está roubando a sua casa. Ok.